Bom, pessoal, vamos começar a nossa aula aqui de literatura informativa, também chamado de quinhentismo, é a literatura produzida ao longo do século XVI, 1500, o primeiro século do Brasil, né, pessoal? Este novo mundo aí, como nós chamaremos, certo? Ô, meu senhor. Aê! Pessoal, em termos de contexto histórico, né, a Europa estava passando pelo fim da Idade Média, o Renascimento europeu, né, que já vinha, na verdade, principalmente nos países mais centralizados, mais ricos, como Itália, desde o século XIV, XIII, né, ali com Dante Alighieri, ali com Michelangelo, Leonardo da Vinci, mas Portugal estava um pouquinho atrasado. Portugal estava mais concentrado, na verdade, principalmente a partir do século XV, com o chamado período expansionista em se expandir, né? Se expandir principalmente a partir das suas frotas, das suas naus, né? Por isso que Portugal vai ser conhecido aí como um império ultramarino, né? Portugal vai ser o principal responsável por deslocar o eixo, né, comercial do Mediterrâneo para o Atlântico, né? Principalmente por causa da sua tecnologia marítima, mas também porque ele já estava na pontinha ali, né? Já saía pelo Atlântico direto, ele e a Espanha principalmente, tá? Então as navegações portuguesas começam a leste, né? O primeiro lugar que Portugal chega na África é Ceuta, ali no Marrocos, né? Principalmente por causa de algumas brigas que ali, tá? Mas Portugal vai chegando cada vez mais para baixo da África, né? Vamos lembrar o Cabo do Bojador, ali perto de Gana, né? Depois ele vai conseguir fazer a travessia do Cabo das Tormentas, né? Com Bartolomeu Dias, e finalmente chega às Índias em 1498 com a frota do Vasco da Gama, esta viagem famosérrima, né? Que é descrita, né? Narrada pra gente nos Lusíadas do Camões, tá? Um ano depois de voltar da Ásia, um ano por quê? Porque eles chegam na Ásia em 1498, mas eles retornam em 1499 para Portugal. Um ano depois, eles decidem novamente ir até as Índias, só que agora pelo oeste. Tem gente que diz que foi sem querer, eu acho que não, tá? Minha teoria aqui de leigo, tá? Mas eles decidiram ir para oeste, ver o que tinha, e chegaram em Noi, tá, pessoal? Chegaram em Porto Seguro ali, no Nordeste ali brasileiro, o achamento do Brasil, né? Um termo bem discutido aí, descobrimento, achamento, porque já existiam os índios aqui, né? Então não pode ser descoberto se já existe a gente, né? Então é uma problematização etnocêntrica, principalmente nessa época, né, gente, que o etnocentrismo pegava forte, tá? Então em 1500 a descoberta, o achamento do Brasil, tá? Cuidado, gente, quando a gente fala nessa literatura informativa, ela não tem propriamente intenções muito artísticas, senão propriamente referenciais e instrutivas, né? Então, informação, como o próprio nome diz, é informar o velho mundo, né, a Europa, acerca das descobertas, dos achamentos do novo mundo. Então, são crônicas de registro histórico, mas que nos interessam, né, na literatura pela disposição linguística e o conteúdo temático aí, tá? Que é o que a gente vai ver daqui a pouco com Pero Vaz de Caminha, com Hans Staden, Jean de Lery, etc. Tá? Então vamos falar agora dessa frota do Pedro Álvares de Cabral, tá, pessoal? Essa viagem a oeste durou mais ou menos 44 dias, tá? Eles avistaram gaivotas primeiro e depois, né, lá no horizonte, um monte que depois ficou conhecido como Monte Pascal, né? Essa é a cidade de Porto Seguro, né? Galerinha de terceiro ano ainda faz umas viagens pra lá. Eu fiz. É massa. Tá? Eles vão batizar originalmente a terra de Terra de Veracruz, né? O Brasil virá mais tarde, né, com o pau-brasil, com Brás-Aió, a gente até pode falar disso no próximo vídeo. E eles vão ficar apenas 10 dias aqui no Brasil, né? Acho que é do dia 22 de abril,
né, até o dia 2 de maio, né, por aí, porque o propósito não é ficar muito no Brasil, né, eles já conheciam as Índias, né, as Índias que vão ter um desenvolvimento mais elaborado, né, o Brasil vai ser uma terra muito primitiva, eles vão ter os primeiros contatos, mas vai estar, entre aspas, ali, salvo no pendrive, tá? O contato imediato dos portugueses vai ser com a tribo dos Tupiniquins, tá? Vai ser um contato amistoso. Eles deram sorte. Se eles pegam Aimorés, Goitacás, até os próprios Tupinambás, acho que a coisa ia ser um pouco mais selvagem. Mas os Tupiniquins vão ser bem de boa, o contato vai ser bem amistoso, pelo menos esse primeiro contato, tá? Depois desses 10 dias, 11 frotas vão zarpar em direção às Índias, né, para continuar a faturar, e uma frota vai voltar para Portugal, é a frota do Gaspar Lemos, voltando com vários materiais coletados, inclusive com índios, tá? Não sei se é no plural índios ou um índio só, acredito que seja um, tá? Mas vão levar até os índios para mostrar lá para a coroa, tá? E dentro dessa frota aí do Gaspar Lemos estava incluso a chamada Carta de Per Vaz de Caminha, né? O Per Vaz de Caminha era um dos viajantes, não era o único diarista de bordo, outros tantos escreveram relatos sobre essa viagem, mas o dele foi o que persistiu, sobreviveu ao tempo e traz para nós coisas muito interessantes, tá? Vamos falar aqui, pessoal, do Pero Vaz de Caminha, tá? Esse primeiro vídeo aqui vai ficar Pero Vaz de Caminha, a gente faz um outro falando dos outros viajantes, tá? O Pero Vaz de Caminha vai morrer logo na sequência, tá, gente? Ele segue junto para as Índias e ele morre nessa mesma viagem. Ele não vai mais ter contato com Portugal, tá? Mas essa carta dele vai sobreviver durante muito tempo, tá? Ela foi escrita em 1500, óbvio, ela foi escrita durante esses 10 dias de viagem aí, esses 10 dias de estadia, só que ela simplesmente desapareceu, que nem eu falei, ela não era uma coisa muito importante na época, tá? Ela vai ser reencontrada, na verdade a data tá errada, tá? Ela vai ser reencontrada em 1773, não é nem 77, é 73, ou seja, final do século XVIII, tá? Lá por um padre no meio da biblioteca, tá? E ela vai ser publicada em 1817, né? 5 anos antes da independência do Brasil, tá? Então, não é uma coisa muito relevante, mas já vi provas cobrando isso, tá? Escrita século XVI, reencontrada século XVIII e publicada século XIX, tá? Ela é direcionada ao rei, né? El Rei Dom Manuel, que vai ser o interlocutor da carta, né? Lembrando que o período manuelino é o grande período dessa expansão, é o mesmo período do Vasco da Gama das Índias, é o mesmo período do Brasil. Manuel aí, né, bem sucedido aí na sua administração. O Dom Manuel, que para quem não sabe, é o rei, um dos personagens lá dos Lusíadas, né? É ele que vai ter o sonho, né, de que um velho queimado do sol, cheio de musgo, vem falar com ele. E esse velho é o rio Ganges, né? São dois velhos, na verdade, o rio Ganges. Eles vêm falar com ele, né? Dizendo, né, incentivando para ir até as Índias o descobri-lo, né? Então, a partir desse sonho é que rola aí esse incentivo para o Dom Manuel financiar a viagem do Vasco da Gama, tá? Então, é o mesmo rei aí, só para fazendo uma observação. A carta, pessoal, ficou conhecida como Carta de Batismo do Brasil ou Certidão de Nascimento. São nomes aí que podem aparecer em algumas provas, tá? Então, em termos de características estéticas, a gente poderia delimitar 4 características. Presta atenção aí. Primeiro, uma atenção minuciosa do Pero Vaz de Caminha aos detalhes, aquilo que ele está olhando, ele está bastante curioso, né? Simplicidade ao narrar os acontecimentos, não há nenhuma figura retórica, não há nenhuma preocupação, como eu falei, muito estética, né? Ele vai narrar com um certo zelo, afinal de contas ele está direcionando ao rei, né? Mas com bastante simplicidade, assim, sem muitos arroubos estéticos, tá? Uma disposição em tentar compreender os índios, de fato, eles estavam querendo entender os índios, até porque o contato foi positivo, né? Então eles empaticamente tentaram se colocar um lugar do outro ali para entender alguma coisa de linguagem, o que tinha na terra. Claro que o interesse deles era ouro, né? Existia uma espécie de hierarquia, né, dos desejos, né? E sem dúvida, metais preciosos era a predileta, tá? E uma capacidade de se maravilhar com tudo aquilo que ele estava vendo, né? Gente vermelha, gente pelada, é uma coisa de louco,
tá? Vamos ver aqui, gente, as principais temáticas da carta. Bom, primeiro contato há um verdadeiro choque de culturas, né? Pessoas pardas, algo meio avermelhado, de bons rostos, de bons narizes, né? Eles dão algumas comidas, né? O Noah voltou aqui. Eles dão algumas comidas, os índios cospem fora, né? Vinho, coisa assim. Eles mostram uma galinha, os índios se apavoram, que eu entendo totalmente. Galinha é um bicho assustador, para falar a verdade, né? Eles olham o papagaio em cima do ombro do Pedro Álvares Cabral e apontam para sua terra, olham pro colar, né, de ouro e apontam para terra. Os portugueses já ficam pilhados, né, e tal. Então dá um choque de culturas aí, e geralmente uma palavra bem forte para descrever esse momento é etnocentrismo, né? Etnia, centrismo é achar que a sua cultura é superior, os índios são coitados ali, gentios, tá? A nudez das índias, que vai chamar muito atenção eles, que eles não têm nenhuma vergonha de mostrar suas vergonhas, né? Os índios andam completamente nus, né? E eles acham maravilhosas as índias, né? Depiladas, sempre de banho tomado, etc, tá? O ideal salvacionista, né? Uma das grandes ideias aqui da carta é incentivar o rei para trazer padres, né, e salvar essa gente, né, a gente viu como salvou índios aí, né, enfim, né, mas enfim, eles eram gentios, não teriam, a princípio não teriam nenhuma religião, né, há uma descrição muito plástica que é no dia 26 de abril, é um domingo, né, dia de Deus, né, e eles vão acabar fazendo uma missa e os índios ficam muito maravilhados com aquilo, né, um famoso quadro, né, romântico, né, da primeira missa do Brasil, eles ficam bastante maravilhados com aquilo, então ele diz, traz padre, a gente precisa salvar essa gente e tal, certo? Uma visão paradisíaca, né, pessoal, Brasil, terra, né, abençoado por Deus e bonito por natureza, eles vão olhar águas infindas, a terra que parece que tudo dá, né, é um paraíso, né, um Éden, não tem a sujeira, não tem o mercantilismo em voga que tem a Europa, eles ficam maravilhados com aquela ilha que eles julgam ter mais ou menos de 20 a 25 léguas, eles achavam que o Brasil era uma grande ilha de 120 quilômetros, erraram por 8 mil e poucos quilômetros de costa, mas tudo bem. Não há problema nisso. E eu queria terminar o vídeo destacando o pedido final do Pero Vaz de Caminha. Aqui começou o Brasil, mano. Tá? Por quê? Porque no final da carta, olha o que ele diz. E pois que, senhor, é certo que tanto neste cargo que levo como em outro qualquer coisa que vosso serviço for, vossa alteza há de ter de mim muito bem servido. Ou seja, qualquer coisa que me pedir eu vou fazer com todo prazer. Então a ela peço que, por fazer singular mercê, mande vir da ilha de São Tomé a Jorge de Osório, meu genro. Então o genro do cara tava lá em São Tomé, né? Que era uma ilha africana dominada lá pelos portugueses, que mandava alguns degredados, alguns presos políticos, etc. E o genro dele estava exilado lá. E aí ele diz, já que eu escrevi essa carta para ti, e faria qualquer coisa pelo senhor, por favor, solta meu genro de lá, que a dela receberei dela, vossa alteza, né? Receberei a muito mercê. Beijo as mãos de vossa alteza deste porto seguro de vossa ilha de Veracruz, hoje, sexta-feira, 1º dia de maio de 1500, Pero Vaz de Caminha. Uma excelente, né? Uma excelente conclusão aí para uma carta fundando o Brasil no toma lá da cá, né? Ok, eu tô fazendo disparado para ti, o senhor pode dar uma liberada ali. Começou o patrimonialismo aí, né? Que a gente vê durando até os dias de hoje. Certo, gente? Então, essa é a nossa primeira aulinha de literatura informativa. Vou fazer também um videozinho para falar dos viajantes, Hans Staden e Jean Lery, certo? É nóis!